Bem, o que me cabe é pouca coisa, tendo em vista que temos um coordenador extraordinário, temos um palestrante com todos os méritos, mas o que me cabe é agradecer em meu nome, no da academia, a presença, a aceitação do professor André Esposito de transmitir para nós um tema que, além de tudo, é muito instigante e já faz parte da nossa vida em muita coisa. Mas a necessidade de se aculturar, abrir fronteiras, abrir nosso pensamento para essa área, é um aporte muito grande e devo destacar que nós não estamos só com palestrante, mas como um grande cientista, que será apresentado pelo nosso coordenador, mas eu tive o cuidado não, a curiosidade de ver a sua produção científica e fiquei realmente muito impressionado. E a sua formação, inclusive. Tem uma área que me diz um pouco a respeito, que é a sua pesquisa na parte metabólica dos lipídios e glicídios e o coração. E eu faço isso, tenho uma linha de pesquisa em ouvido interno, particularmente em Menier, exclusivamente sobre isso. Vou ler seu material assim que eu puder. Mas volto a agradecer ao professor Giuliani, que consegue trazer sumidades, temas muito bem escolhidos, e certamente nós teremos uma apresentação e uma noite memorável. Bem-vindo, e abro então a sessão, passando ao doutor Giuliani a palavra. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao professor André Esposito ter aceito o nosso convite para esse encontro de Ciência e Tecnologia da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Eu vou apresentar brevemente o nosso palestrante. Ele é o professor André Esposito, é professor titular do Departamento de Cardiologia da Unicamp, se graduou em Medicina na Universidade Federal da Bahia em 92 e fez residência em Medicina Interna e Cardiologia na Universidade de São Paulo. Fez seu doutorado defendendo um trabalho em metabolismo lipídico e aterogênese na USP, e depois fez pós-doutorado na Sorbonne, em Paris. Em 2008 fez livre docência em cardiologia na USP, e desde 2010, então, é professor da Unicamp e atualmente professor titular. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq e é pesquisador associado sênior do National Heart, Lung and Blood Institute, do National Institutes of Health, NIH, em Bethesda, nos Estados Unidos. E também é professor visitante da Universidade de Parma, na Itália. Ele foi editor-chefe das Diretrizes Brasileiras para a Prevenção da Aterosclerose, é editor associado da Aterosclerose e do Journal of Geriatric Cardiology e editor de seção do BBA Clinical. Atualmente é membro do conselho editorial da Lancet e foi autor de mais de 200 artigos revisados por pares em vários periódicos de prestígio, como JAMA, Science, Cell e outras publicações. E suas publicações incluem capítulos em Princípios de Medicina Interna do Harrison e o Tratado de Cardiologia do Brownwall. Bom, eu tive a oportunidade, a felicidade de assistir uma palestra do professor Esposito agora em julho, no início de julho, em São Paulo, e fiquei realmente bem maravilhado com a maneira com que ele colocou esse tema da inteligência artificial, e tomei a liberdade de convidá-lo para palestrar num dos nossos encontros de ciência e tecnologia, e fiquei muito contente que ele aceitou o convite. Então, passo a palavra ao professor Esposito e depois a gente vamos ter um tempo breve aí para discussão e perguntas. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Giuliani, pela essa oportunidade. A honra e o privilégio, você não tem ideia de quanto é meu, de estar reunido com pessoas tão ilustres e tão acolhedoras.
E não tem nada que dê mais valor ao nosso trabalho do que poder transmitir, do que poder trocar ideias e fazer deles alguma utilidade, né? O conhecimento só existe enquanto transmitido. Professor Lavinsky, eu tenho uma absoluta certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar, e atualmente eu tenho me dedicado muito a esse fingosino fosfato, que gosta muito do labirinto, e a gente pode ter mais interações do que o senhor pode imaginar, né? O labirinto e coronárias não são coisas tão distantes. Muito obrigado, Mas já deixo esse alinhavo para breve. tá certo. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E eu vou tentar fazer essa apresentação num tom coloquial, tentar ser um pouco divertido, para não ser absurdamente entediante. É um tema, nem todo mundo se sente confortável, tem bastante questão técnica, né? Então eu vou tentar fazer isso da forma mais leve que for possível, para não desagradá-los, ainda mais no dia de jogo do Grêmio, e eu sei que a competição é injusta para o meu lado. Então, a pergunta, na verdade, que passa pela mente, principalmente das pessoas que estão começando, né? Nós que estamos estabelecidos somos um pouco menos pressionados, mas para quem está começando como será o amanhã? A gente está vivendo um mundo com seus limites, né? As pessoas tendo burnout por conta de excesso de trabalho, e você tendo os trabalhos que são sistemáticos, repetitivos, sendo cada vez mais dirigidos para sistemas que não tem burnout, que não cobra, que trabalha 24 horas. Como é que vai ser esse mundo? Então, a pergunta é como serão feitos os diagnósticos nos próximos anos, né? Certamente não como fazemos agora. Essa frase, eu gostaria de responder com uma frase que eu não sei de quem é, por isso eu pus todos esses possíveis autores, que é muito difícil prever alguma coisa, especialmente quando se trata do futuro. A gente não sabe. Mas eu vou apresentar para vocês argumentos que fazem crer que a gente, de fato, já está em processo de mudança, e esse processo deve vir para o bem. A realidade, com relação ao diagnóstico humano, vamos chamar dessa forma, é que ele tem prós e cons. Ele nem sempre é vantajoso, às vezes é desvantajoso, mas ele tem características que não podem ser perdidas. Uma das falhas mais comuns do diagnóstico humano vem na curva de aquisição do conhecimento. Nós temos duas áreas que se respondem, que mais ou menos se envolvem na formação do diagnóstico, e que os estudiosos chamam de diagnóstico tipo 1, diagnóstico tipo 2, e que são consideradas áreas bem preservadas, especialmente a amígdala. Nós utilizamos para diagnóstico de situações de estresse, situação que requer uma ação imediata, como um risco, uma luta ou fuga, e isso traduzindo em medicina é rapidamente colocado na nossa vontade de dar um diagnóstico primeiro que os outros. Então, o paciente entra no nosso consultório mancando e a gente já começa a imaginar que tipo de doença neurológica, ortopédica. A gente começa a elaborar o diagnóstico dele muito antes dele abrir a boca para nos cumprimentar. Esse é o diagnóstico amigdaliano. Quanto mais confiantes nós ficamos, mais a gente faz esse diagnóstico, mais a gente gosta de ser rápido, porque isso é uma questão de entretenimento intelectual. E nós temos um tipo de diagnóstico que é utilizado no giro pré-frontal, que aí sim, um pensamento é mais lento, é mais complexo, envolve um número muito maior de sinapses, e essa região ela faz parte de todo o córtex, do que foi mais ou menos copiado, guardando devidas proporções, para o que a gente vê chamar de rede neural. Ou seja, eles são baseados em busca de padrões, em busca bastante mais extensa, e essa é uma das áreas mais interessantes da investigação da cognição, porque ela utiliza campos, a gente tem sistemas de restrições de campos, e esses sistemas são altamente plásticos, mas infelizmente é um tipo de situação que ela precisa da consciência. O médico ele precisa se esforçar para manter esse tipo de diagnóstico.
que a tendência natural dele é fazer isso com menos energia. E com menos energia ele usa a amígdala. Um exemplo prático desse tipo de erro de concepção é mortalidade de mulheres. Nós temos isso em todos os cenários. Nós temos um conceito que câncer de mama é o principal problema das mulheres. Nós temos um mês reservado a isso, a falar sobre isso, a divulgar sobre isso. A revista Times publicou 2 capas, com um intervalo não tão grande, uma dedicada a câncer de mama, uma dedicada à doença do coração da mulher. Ora, a mulher morre 7 vezes mais de doença cardiovascular do que de câncer de mama. Mas adivinha qual foi a capa que teve mais download? Adivinha qual foi a revista que foi mais lida? A revista do câncer de mama. Então, esse tipo de concepção faz com que, quando a gente recebe uma mulher num pronto-socorro com dor precordial, a gente tende a subestimar o risco que ela tem de ter um infarto, ter uma doença cardíaca. Esse tipo de erro ele está muito presente no diagnóstico amigdaliano. Isso faz parte da natureza humana, né? E isso leva ao erro diagnóstico, enfim, à nossa limitação. Nós temos vantagens difíceis de se recuperar. E qualquer procedimento baseado em dados, a grande maioria deles, alguns mais recentes não, mas a grande maioria deles requer uma categorização, reconhecimento. E o médico, com muita frequência, ele tem uma percepção inconsciente. Eu vou contar esse episódio já com a citação e que eu participei desse episódio. Eu trabalhava no Instituto Coração nesse período, estamos falando aqui da década de 90, eu trabalhava no ambulatório de coronárias e eu atendi um paciente. Quando eu resolvia que esse paciente tinha indicação de cirurgia de revascularização, eu preenchia um formulário e deixava na secretaria, e isso era levado. Na ocasião que se criou o estudo MAS, esses formulários eram entregues a um médico, o Vadiweb, que levava para o melhor cirurgião cardíaco que nós tínhamos, era o Sérgio Almeida, o melhor hemodinamicista que nós tínhamos, que era o Ariê, na época. Se ambos concordassem que os procedimentos teriam grande chance de sucesso, esse paciente era aleatorizado para a cirurgia ou angioplastia. E assim se comparou o sucesso da angioplastia com o sucesso da cirurgia. O estudo mostrou o tratamento clínico sendo tão bom quanto as intervenções. Isso foi o primeiro estudo que teve esse tipo de informação. E essa foi a história mais importante do estudo. Alguns anos depois, um colega, o Alexandre Pereira, que também participou, teve a seguinte pergunta: o que aconteceu com aqueles relatórios que eram feitos pelos clínicos? Porque lá estava escrito fazer angioplastia, fazer cirurgia. Quando a randomização ou aleatorização coincidia com a opinião do clínico, o desfecho era diferente de quando discordava, e assim ele fez para vários tipos de eventos, todos os eventos, ou eventos incluindo necessidade de repetir a revascularização. E vocês vejam que quando a aleatorização concordava com o clínico, a sobrevida livre de sintomas era maior. A necessidade de novos procedimentos de revascularização eram menores. Então, alguma coisa que não é detectável por pareamentos, não é ajustável por análise estatística, não é categorizável, pelo menos não era nesse período, escapou e fez com que a opinião clínica fosse diferente. Então, a gente não pode perder isso. Mas como é que eu posso ter o melhor dos dois mundos? Como é que eu posso ter o melhor da opinião, do amadurecimento, do reconhecimento, da escolha de um bom clínico, sem o risco do julgamento precipitado, do julgamento influenciado por conceitos mal colocados ou preconceitos? Será que o computador pode ocupar esse espaço? Será que o computador pode nos assistir? A resposta é sim. Mas por que isso não já está fazendo? Porque a gente foi bombardeado durante 2, 3 décadas com conceitos do tipo: o computador vai substituir o médico. E filmes como Matrix, filmes como O Vingador do Futuro, uma geração inteira que hoje é adulta e é médico, essa geração está sujeita a uma crença de que o computador é um inimigo, é um indivíduo que vem para tomar o nosso lugar. Por isso, isso aqui parece uma coisa jocosa, mas eu vou mostrar para vocês como isso é sério.
Isso aqui é uma publicação numa revista das maiores reputações em cardiologia, que é o Circulation, uma revista de fator de impacto de 30, e que ele coloca, será que a inteligência artificial vai substituir o ecocardiografista? Aqui uma publicação do Elon Musk, vocês sabem, é a figura que recentemente ficou muito notória, que coloca que a inteligência artificial é muito mais perigoso do que a bomba nuclear. E aqui o Stephen Hawking, alertando o enorme perigo para a espécie humana da inteligência artificial. Então, pessoas que, de fato, têm um respaldo enorme, intelectual, respaldo da sociedade, também passaram por esse medo e esse tipo de sensação. Então, o caminho que a inteligência artificial seguiu foi o caminho da facilidade, do barateamento das coisas, mas um caminho silencioso, e ele foi entrando na vida da gente. Então, dá para fugir desse cenário, dá para você se esquivar da inteligência artificial e dizer, olha, eu sou médico há 30, 40 anos, e é assim que eu faço medicina, e eu vou continuar sendo assim. Não. Essa oportunidade a gente não tem. Isso cada vez mais. A inteligência artificial, ela está participando da vida da gente, mesmo quando a gente não percebe. Aqui são aplicativos de uso corriqueiro, que vocês não imaginam ou imaginam, mas que está monitorando o que a gente faz o tempo inteiro. O que a gente fala, nosso celular, o tempo todo está gerando dados, o que a gente digita no computador, todas as interações que você tem com qualquer sistema eletrônico, está alimentando uma base de dados que está utilizando algoritmos de inteligência artificial para saber como vender a você alguma coisa, como fazer você comprar alguma coisa. Netflix talvez seja um dos exemplos mais interessantes que a gente tem a esse respeito. Como o Netflix funciona? Assim como a gente vê o Netflix, então vocês enxergam as escolhas, os filmes são colocados de maneira que você imagina que você está pesquisando esses filmes, mas, na verdade, ao mesmo tempo que você observa a tela observa você. Netflix ele enxerga dessa forma aqui. O tempo que você leva olhando, o tempo que você arrasta a página, a maneira como você se direciona, se você roda para a esquerda, se você roda para a direita, as escolhas que você faz, os filmes que você assiste, faz com que ele faça seleções que mais seja próximo do seu gosto. Então, às vezes, já me aconteceu algumas vezes, eu penso, bom, esse filme desapareceu, eu já tinha visto aqui, não encontro mais. Você vai na busca, o filme ainda está lá. Mas ele não está sendo mostrado para você. Claro, porque ele tem um universo de possibilidades muito maior do que o que vai aparecer na tela. E ele quer que você sempre tenha satisfação ao abrir a tela. E isso não é só com Netflix, isso acontece com vários outros dispositivos. Na medicina, esses são protocolos que até recentemente, até 2020, estavam em processamento, em fase de aprovação pelo FDA. Aqui a gente tem em todas as áreas da medicina vocês vão encontrar. Geriatria, neurologia, ortopedia, medicina, oftalmologia, patologia, oncologia, psiquiatria, endocrinologia, radiologia, a parte maior delas, cardiologia. Isso tem ganhado um espaço muito grande, num ritmo muito acelerado, por várias razões, mas certamente a mais importante delas diz respeito a custos. E no meu consultório, quando eu fecho a porta do consultório, eu consigo não utilizar a inteligência artificial? Também não. Nos Estados Unidos, isso já ficou muito comum, essas empresas estão chegando no Brasil, algumas já estão no Brasil. Você pode ir numa farmácia, comprar um kit de teste e, através de um swab oral, você pode fazer todo o seu exoma. Você pode pesquisar, depende da qualidade do sistema e do custo de cada sistema. Alguns eles fazem o exoma inteiro, outros fazem buscas específicas por alguns polimorfismos que já são reconhecidos, e eles já passam para o paciente o risco poligênico para centenas de doenças. Então, ele vai chegar no consultório sabendo, olha, doutor, eu tenho um risco aumentado disso. E ele vai querer te mostrar isso e vai querer saber sua opinião a respeito disso. Isso já vem pronto. Mas você não está lidando mais com um resultado laboratorial típico. Não é como um hemograma que mostra para a gente que está com anemia,
Não é com uma ureia elevada que mostra uma disfunção renal. Você está enxergando um algoritmo de riscos. Você está enxergando probabilidades que vão ter eficácias, que vão ter performances diferentes, dependendo do modelo, e a gente vai estar envolvido com isso. E a pergunta é, será que o paciente está levando a sério isso? Será que eles realmente se importam com isso? Ou a gente pode dizer, não, isso é banal, não se preocupe com isso, o que importa é a maneira como eu vou cuidar de você. Pois bem, a verdade, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente uma pesquisa bastante extensa a respeito dessa curiosidade do paciente, mas o fato é que, concretamente, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma habilidade que a gente chama de inteligência artificial porque, na verdade, ela se baseia em alguns preceitos que são parecidos com a inteligência humana, mas não exatamente. Vamos lembrar que nós começamos fazendo medicina usando conceitos binários. Você tinha doença ou você não tinha doença. Você tinha uma pneumonia ou você não tinha uma pneumonia. Eu lembro meus professores falarem, não existe princípio de nada. Você não tem um princípio de doença. Você tem a doença ou você não tem a doença. Desse mundo binário, a gente caminhou para um mundo onde havia umas zonas cinzentas, e aí a gente sai das definições categóricas para definições lineares ou não lineares, mas todas baseadas em equações de regressões. Isso, o estudo de Framingham foi um estudo muito marcante nesse cenário. Ele criou as primeiras regressões de Cox, as primeiras equações de risco, onde você colocava as variáveis, você dava um enter e você tinha uma probabilidade em 10 anos de ter um infarto, de ter um AVC, de ter morte, de ter doença renal crônica. Enfim, nós partimos por modelos euclidianos, modelos baseados na matemática, na estatística tradicional. Depois nós caminhamos para um modelo e que entendia que nem tudo era ajustável a uma única curva. E esse é um modelo baseado em algoritmos. E ele nasceu através de um conceito que foi chamado de teoria dos jogos. Ou seja, você está treinando o computador a aprender como acertar. Ele é um jogador viciado e ele quer sempre vencer, ele tem uma euforia por vencer e ele vai buscar todos os insights, todas as informações possíveis para sempre vencer. Isso é inteligência artificial. O primeiro passo da inteligência artificial começa aqui na década de 50. Na verdade, isso há uma certa discussão a respeito disso, né? Se a gente está falando da teoria dos jogos, que foi muito importante, se a gente está falando do primeiro processo que resultou na revelação dos códigos criptografados da Alemanha nazista, ou se, de fato, o evento mais claramente que deu início, que é essa palestra feita pelo McCarthy, em que ele fala pela primeira vez na palavra inteligência artificial, e ele diz o que seria a proposta para isso. Entre 1950 e 1996, ou seja, 46 anos foram necessários para que a gente conseguisse gerar processamento capaz de transformar em verdade o que o McCarthy tinha sugerido. E o evento mais marcante surgiu com o investimento da IBM. A IBM, nessa época, tinha um prédio de 5, 6 andares, e o prédio inteiro era um único computador, e ele ganhou o nome de Deep Blue, porque se imaginava que aquilo era uma imensidão, um computador daquela época, certamente menos capaz do que um telefone, um smartphone de hoje, mas era o que nós tínhamos. E com aquela tecnologia, eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial, o sistema mais básico, com regras pré-especificadas. Ele utilizou o jogo de xadrez para isso, então memorizou todas as possibilidades, e foi a primeira vez que ele venceu Kasparov, que era, então, a figura mais ilustre do mundo do xadrez. Isso, pela primeira vez, mostrou às pessoas o quanto a inteligência artificial pode ter relevância. Mas isso também deu início ao medo, a um pânico generalizado. Muito bem, o que era a inteligência artificial daquela época? Isso aqui é um exemplo prático, fugindo um pouquinho da inteligência artificial, mas para mostrar a mesma coisa. Isso é uma publicação da PLOS ONE que me causou muito interesse, porque provavelmente quem fez essa publicação tinha interesse de provocar. Ela tem um senso prático. Os pombos são animais muito conhecidos por se localizar. A geolocalização dos pombos é baseada na memória deles. Eles têm uma memória visual muito acima do comum. Eles não têm GPS, eles não têm percepção de magnetismo, eles têm memória visual.
por isso eles voam a longas distâncias e conseguem retornar. E alguém resolveu colocar um pombo numa caixinha com exposição de lâminas de tumor de seio, e essas lâminas, algumas malignas, algumas benignas, toda vez que ele acertava que a lesão era maligna, ele ganhava uma premiação. E eles foram sendo treinados. Quando eles já estavam treinados, eles foram comparados com radiologistas. E, para surpresa de todas, eles tiveram completo empate. Os pombos conseguiram acertar na mesma proporção que os patologistas muito experientes. Isso também se repetiu para imagens, para mamografias. Então, você pode, através de um sistema bem treinado, substituir uma atividade rotineira que a gente imaginava só ser possível ser feita por um ser humano. Um outro exemplo, esse é um exemplo um pouco mais específico da minha área, é a diferença entre taquicardia ventricular e taquicardia não ventricular, ou taquicardia com complexo aberrantes. A taquicardia ventricular, como todos sabem, gera um risco imediato de fatalidade, taquicardia complexo aberrante não necessariamente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de diagnosticar muito rapidamente para intervir. E isso aqui foi um algoritmo criado pelo Brugada, um espanhol de Barcelona, que foi utilizado, passou a ser utilizado no mundo inteiro, e de forma rápida a gente ensina um indivíduo com conhecimento intermediário, não tanta experiência, a tomar decisão se é ou não a taquicardia ventricular. Então, eu posso pegar esses mesmos critérios, eu posso realizar um código com esses critérios, treinar o computador, eu jogo os eletrocardiogramas no computador e ele vai dizer se é ou se não é. Ele vai fazer isso com uma velocidade infinitamente maior e com um nível de precisão infinitamente maior. Isso é o mais básico que se pode ter quase, na atualidade, não chamado mais de inteligência artificial, mas de automatismo, de programação, de repetição. Mas esse processo ele pode ficar um pouquinho mais complexo. Eu posso não ditar as regras. Eu posso somente dizer para eles, para o computador, o que é o desfecho que eu quero. Eu posso pegar uma população inteira e dizer, olha, esses são os indivíduos que têm a característica que eu quero achar. E aqui está uma planilha de dados que eu coletei, são todos os dados que esse indivíduo possui, e você vai descobrir qual é a melhor maneira de chegar nesse cenário. Eu não vou dizer as regras. Isso é um nível intermediário, isso a gente passou a chamar de linguagem de máquina. E aí sim a gente deu liberdade para o computador buscar os caminhos. Então, isso é o mais comum, o método de inteligência artificial mais comum, mas ele tem uma limitação, apesar de ser bastante fácil de ser aplicado, já está bastante desenvolvido, ele tem uma limitação quase intransponível em todo mundo, que ele precisa de dados de qualidade. E dados médicos de qualidade são raros. Em um hospital, você deveria ter os dados laboratoriais, os dados da anamnese, os dados dos sintomas, os dados de todas as manifestações numa única planilha. Essa planilha é uma matriz tridimensional que o computador tem acesso para poder auxiliar no diagnóstico. A gente não tem isso em nenhum lugar do mundo. O governo americano tem dado incentivos fiscais para vários hospitais para utilizar um único sistema de registro, um prontuário eletrônico, e, através desse tipo de incentivo, eles querem que esse prontuário gere uma enorme base de dados para que planeje a saúde pública nos Estados Unidos. Há cerca de uns 6 meses, uma publicação muito interessante, mostrando a ineficiência que esse sistema está gerando. Eles pegaram 1.000 pessoas que morreram de pneumonia, eles investigaram o sistema e só 40% dos prontuários não tinham menção ao diagnóstico de pneumonia. Essas pessoas tiveram atestado de óbito com diagnóstico, não foi necrópsia. Então, não foi um erro diagnóstico. Simplesmente não havia anotação. Então, machine learning no sistema incompleto não funciona. Mas esse sistema pode funcionar muito bem se a gente avançar para isso. Então, como é que ele vai funcionar? Eu só vou simplesmente dizer, olha, esse é um eletro de taquicardia ventricular. E ele vai, então, repetir esse processamento, e ele vai, aos poucos, achar o que ele considera um melhor separador. E ele faz isso, normalmente, a gente pega uma amostra, você pode dividir a amostra, você pode dividir 60% da amostra dos casos, para chamado de treinamento.
computador vai treinar, ele vai descobrir quais são os sinais, ele vai gerar um algoritmo. Eu pego mais 20% da amostra e eu testo a validade, quanto ele é bom em detectar, e no final, a amostra final, que é a amostra em que você é a amostra onde você não tem nenhuma influência, a amostra que você testa a validade externa, ou seja, você de fato você treina, confirma e testa, né? Existe um outro método, que é um método não supervisionado. O computador vai identificar que eletro tem taquicardia, que eletro não tem taquicardia. Eu não vou dizer para ele qual é, eu não vou rotular para ele qual é o eletro com taquicardia ou sem taquicardia, ele vai descobrir por si mesmo. Nesse exemplo taquicardia, isso pode não parecer claro, mas em alguns exemplos isso funciona muito bem. Ele percebe a presença de uma doença, a presença de uma manifestação por caminhos completamente diferentes dos que a gente está acostumado a fazer. Esse é um modelo não supervisionado. Esse modelo ele tem alguns problemas que eu vou mostrar para adiante, que não são a eficiência dele é muito boa, mas os riscos que eles colocam a gente. Dá para utilizar a inteligência artificial no sistema de saúde, no cuidado de saúde? E a resposta é sim. A maneira mais importante, e talvez a mais impactante, diz respeito a custos, né? A maneira como a gente pode melhorar a utilização de recursos. No Brasil, 30% das hospitalizações poderiam ser evitadas simplesmente com melhora do acesso aos cuidados básicos em nível ambulatorial. Isso custa para o SUS cerca de 10 bilhões ao ano de dólares e para o setor privado mais 10 bilhões de dólares. Ou seja, em praticar uma medicina de baixa qualidade, a gente está custando 20 bilhões de dólares por ano. O que eu posso fazer para mudar isso? Aqui um estudo nosso em que nós pegamos um grupo de indivíduos que tinham manifestado infarto do miocárdio, cerca de 3.500 indivíduos. Eles foram acompanhados, em média, 3,8 anos, e os que tiveram os casos, 2,2 anos, já que esse acompanhamento foi censurado no momento em que eles manifestaram a doença. E nós testamos 2 scores baseados em regressões, ou seja, scores lineares. O score criado pela Universidade de Harvard, que é o time 50, o score criado pelo um grupo que se reuniu para isso, multicêntrico nos Estados Unidos, o score de Grace, e a área sob a curva, que é uma medida que ela parte de 0,50, ou seja, 0,50 equivaleria a um sorteio binário, jogar uma moeda para cima, e na medida que se aproxima de 1, é um modelo perfeito de separação. Vocês vejam que os 2 modelos, do grupo da Harvard e o Grace Score, atingem 0,57, 0,63, ou seja, uma eficiência muito baixinha na população brasileira. Nós, então, pegamos todo esse material, um volume enorme de dados, e utilizamos um tipo de machine learning, que é chamado Gradient Boost, e nós testamos e treinando. Nós atingimos, na fase de teste, uma eficácia de 0,93, muito próxima do máximo. Nós pegamos esse sistema e testamos numa outra amostra, nós atingimos 0,89. Então, vocês podem me perguntar, mas por que então utilizar um score de Grace, um score de time, quando eu tenho um aparato que pode acertar muito mais, definir muito melhor? A razão é que isso só foi possível porque eram 3 estudos prospectivos feitos com finalidade científica, com os dados de alta qualidade. Para mostrar o quanto isso pode ser importante, nós conseguimos separar com muita nitidez os indivíduos de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Esse grupo de alto risco, eles poderiam, representam 10% de toda a população, né? E esse 10% da população poderiam remover 20% só com melhoras do tratamento ambulatorial. Ou seja, a gente conseguiria, por ano, economizar $2.800 por paciente, utilizando um sistema desse, e indicando quem deveria ter um tratamento mais profundo, mais especializado, e quem não precisaria desse tipo de tratamento. Então, esse sistema é, sem nenhuma dúvida, a única forma viável de fazer uma gestão pública.
Só que o problema desse sistema é nós não temos qualidade de dados, nós não temos hospitais que estejam interessados em gerar esses dados, administradores que compreendam que isso é importante. E mesmo quando isso tudo funciona, existe uma incompatibilidade entre o trabalho médico e o preenchimento de dados. Isso gera com frequência insatisfação, desinteresse, então a gente não consegue avançar. Nós criamos uma startup que foi chamada Clarity e que nós temos financiamento da FAPESP para desenvolvimento dela, e nosso interesse com isso, então, nossa ideia com isso foi criar um sistema em que parte da anamnese, parte dos dados é preenchido pelo próprio paciente. Parte dos dados é preenchido pelos sistemas provedores. E isso gera uma base comum de dados que vai facilitar a interface entre paciente, médico, sistema, provedor e facilitar o diagnóstico e reduzir custos, né? Isso é uma espécie de aplicativo de captura desses dados e uma plataforma, um servidor central que processa isso utilizando inteligência artificial, protegendo naturalmente a identificação dos pacientes, respeitando a lei LGPD, mas dando para cada um o retorno que precisa. Ou seja, o paciente que não precisa repetir o exame, o paciente que está em alto risco de alguma condição. E imagino que isso vai ser uma possibilidade de solução. Um outro exemplo prático de um procedimento que a gente tem trabalhado, isso aqui é uma MAPA, é uma medida ambulatorial da pressão arterial. Todos nós já vimos isso, é a pressão sistólica ao longo das 24 horas, a pressão diastólica ao longo das 24 horas, isso aqui é o período do sono, período que a gente chama de descenso noturno, que deve ter uma queda de pressão arterial, e isso, durante muito tempo, me incomodava, porque são muitas, mais de 80 medidas feitas durante 24 horas, um incômodo muito grande, para no final a conclusão do exame ser muito pobre. Você passou X% do tempo acima da pressão alvo, e essa pressão alvo esteve acima de tal hora a tal hora, e eu pensava, poxa, será que a gente não consegue fazer mais com isso? E aí eu pensei, lembrando do GPS, como funciona o GPS? O GPS, você localiza o indivíduo por 3 variáveis. Você tem a longitude, latitude, a profundidade, que no planeta Terra não vai variar, ele vai estar sobre a superfície. Através disso, você localiza uma estrela, uma espaçonave, um indivíduo, você consegue localizar. Pois bem, isso é baseado numa regra de vetores. Você tem 3 vetores, esses 3 vetores dão a localização. Na MAPA, nós temos 164 medidas. Nós temos 82 medidas de pressão sistólica, 82 de pressão diastólica. Então, se eu esquecer que foram medidas de pressão e utilizar esses 164 números como se fosse 164 dimensões ou 164 eixos, eu vou ter um endereço para cada paciente. Jogado isso espacialmente, é difícil conceber um plano onde você tem 164 dimensões, mas matematicamente isso é bastante concebível. Mais importante que isso, a gente usa o Teorema de Pitágoras para poder avaliar a hipotenusa, mas para atingir isso, a gente usa a distância entre 2 pontos da abscissa, 2 pontos da ordenada. E a gente gera essa equação que a gente aprende no 2º grau, e a gente acha que ela morre aqui, mas na verdade não. Eu posso, matematicamente, adicionar quantos eixos eu quiser. Aqui eu só usei o eixo X, o eixo Y, mas eu posso colocar 164 eixos. E ao invés de elevar ao quadrado, eu posso elevar a 164, a potência de 164. Com isso, eu vou gerar uma localização para cada indivíduo. Bom, para que essa conversa inteira? Por que eu posso fazer isso? Eu gostaria de pegar a MAPA e gerar da MAPA uma identificação. Cada pessoa, cada mapa se torne uma impressão digital. E essa impressão digital vai me favorecer na identificação de riscos. E isso nós fizemos. E o que vocês estão vendo aqui são indivíduos, cada um desse aqui é um indivíduo, e aqui é o que a gente chama de centroide. É a posição mais central entre esses indivíduos. E quando nós fizemos isso, nós começamos a avaliar o risco de características como risco de hipotensão, de hipertensão sistólica isolada, hipertensão diastólica isolada, de descenso noturno, não descenso noturno, descenso extremo, descenso reverso.
e mesmo características como ser adulto, ter meia idade ou ser idoso. E vocês vejam que essa impressão digital gerada pela mapa não é tão inocente quanto poderia parecer. Ela pode sim indicar automaticamente riscos que a gente não perceberia a olho nu. Isso é só um exemplo de processamento que pode ser um ganho adicional utilizando métodos não canônicos, não tradicionais de utilização dos dados médicos. Agora, você imagine isso no cenário que hoje a gente tem, que é o cenário onde você tem dados da proteômica. Com a proteômica do plasma, a gente está falando de 10 elevado à nona potência de proteínas. Metabolômica, mais ou menos o mesmo número. Transcriptômica, de várias células. Hoje a gente consegue fazer análise de transcrição, chamada single cell transcriptomics, ou seja, a gente consegue ver análise, acabou de ser publicado no Circulation, uma análise de 90 mil células em um único coração. Cada célula avaliada isoladamente, quanto cada uma dessas células estava transcrevendo. Então, isso gera um volume de dados absurdamente grande. E você imagina localizar indivíduos utilizando esse número absurdo de dados. O quanto a gente poderia tirar de informação? O quanto esse volume de dados pode indicar para a gente predisposições, vias metabólicas que nós não estávamos antevendo, características de doença que nós não estávamos enxergando, solução com intervenções que nós estamos praticando, ou ausência de eficácia. Enfim, esse conjunto de dados pode sim gerar endereços muito diferentes. Isso aqui é uma doença prática para mostrar que isso não é uma ficção, é a doença de Fabry. A partir desse estudo, eles pegaram justamente análise do plasma, fizeram proteômicas, cada uma desses quadradinhos representa a relação entre determinadas proteínas e indivíduos. Aqui você está vendo indivíduos, aqui você está vendo proteínas. Essas foram as proteínas que foram selecionadas porque tinham diferença entre indivíduos saudáveis e não saudáveis. E a partir desse conjunto de dados, eles chegaram à conclusão que somente essas três eles conseguem, através do que se chama de análise do componente principal, eles conseguem separar nitidamente quem tem a doença de Fabry e quem não tem a doença de Fabry. Isso baseado numa análise simples com 10 microlitros de plasma e um processamento por inteligência artificial. Ora, a gente sabe que doença de Fabry é uma doença subdiagnosticada, terrivelmente subdiagnosticada, mas existem milhares de outras doenças metabólicas ou não metabólicas, que podem ganhar a possibilidade diagnóstica através desse tipo de intervenção. Outra fonte de dado que tem ganhado espaço, e isso de uma forma muito acelerada, existe uma quantidade de dinheiro muito grande investida nisso, são os dados gerados pelos conhecidos wearable devices, ou seja, são os dispositivos que a gente veste. Essa aqui é uma publicação de 2014, 8 anos atrás, alguém já usou um dispositivo desse para testar se a gente consegue fazer o paciente ser mais aderente à medicação ou não. Então, eles criavam maneiras de criar feedback, de monitorar, de estimular o paciente automaticamente. Não é uma pessoa do outro lado do WhatsApp mandando mensagem, mas o dispositivo reconhecendo sinais e mostrando ao paciente, reconhecendo e estimulando o paciente a aderir ao tratamento. E com isso, naquela época, eles atingiram uma adesão de 94% versus 68%, e isso resultou nesses pacientes pós-infarto, num ganho no teste de caminhada. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste em que a gente vê a quantidade de metros que esse indivíduo anda num passo acelerado durante 6 minutos. Isso, para pacientes com insuficiência cardíaca, isso é uma das formas mais interessantes de você ver a melhora do desempenho. Então, o simples fato de você ter um dispositivo conectado ao paciente, como é um relógio, um relógio desses, como o Apple Watch, ou simplesmente um iPhone, ou simplesmente uma cinta que conecte, e dando para ele os estímulos proporcionais à mudança ou não desses fenômenos. E aqui vários outros. Vocês têm dispositivos relacionados a medidores auditivos, ou sensores auditivos, sensores eletrocardiográficos, sensores de movimento do tórax, que vê não só eletro, mas movimento respiratório,
uma série de bandas medindo, inclusive saturação de oxigênio, estimativa de pressão arterial, todos esses dados, inclusive os dados mais interessantes são essas palmilhas. Existem palmilhas hoje que percebem edema, ganho de peso e desequilíbrio de marcha, e dá diagnóstico precoce para distúrbios extrapiramidais. Tudo isso já disponível. Nós temos hoje camisas que medem a produção de óxido nítrico, que mede o desempenho cardiovascular. E todos esses dados servem para informar o paciente o seu desempenho, servem para informar o médico o que está acontecendo e o quanto isso pode ser modificado, o quanto se pode intervir e melhorar esse cuidado. Essa é aquela pesquisa que eu havia comentado com vocês, e que fizeram um volume grande de pacientes, perguntaram, bom, você gostaria de disponibilizar o seu dispositivo com o seu médico, ou que seu médico utilizasse isso? Ou seja, qual o interesse de você disponibilizar os dados desse dispositivo com o seu médico? Você veja, 56% muito interessado e somente 4% não interessado. Você gostaria que seu médico prescrevesse seus alvos baseado nos seus dispositivos? 85% gostaria que eles prescrevessem utilizando os dados rastreáveis pelos dispositivos. Qual a probabilidade de você selecionar um médico que utiliza os dados desses dispositivos sobre um que não utiliza? Muito provável, muito raro que você selecione um médico que não utilize esse dispositivo implantável. Então, isso no Brasil ainda não é a realidade, porque a gente talvez não esteja tão exposto, mas muito em breve, a gente sempre tem um retardo de perto de uma década, muito em breve os nossos pacientes vão querer esse tipo de assistência. Dando sequência aos modelos que a gente vai poder utilizar, eu havia dito para vocês que a estrutura dos algoritmos elas foram feitas à semelhança da rede neural. Rede neural são neurônios conectando por sinapse e que fazem várias conexões e os outros várias conexões, e o que o computador vai buscar é o caminho mais curto entre o sinal e o desfecho. Simplesmente o caminho mais curto. Isso pode ser feito com diversas profundidades, diversos níveis de profundidades distintos, né, que é chamado os níveis, as redes neurais mais profundas. E aqui a gente chega ao que veio se chamar de rede neural. A rede neural, ou Deep Learning, ele não só não categoriza mais os eventos, ele não mais diz quem é doente e quem não é doente, como ele não cria as regras para isso. E aí o jogo vai ficando ainda mais interessante. Um exemplo, o ecocardiografia. Isso aqui são exames feitos, o transdutor é colocado no ápice do coração, a imagem é capturada numa única posição, o computador busca a imagem, seleciona a melhor programação, melhor definição da imagem, ajusta os controles e busca os sinais para o que ele vai chamar de doença ou não doença. Então, o Deep Learning é capaz de detectar cardiopatia hipertrófica com área sobre a curva de 0,93. Vocês lembrem que o melhor desempenho é de 1,0. Detecção de proteína amiloide, 0,87. Detecção de hipertensão pulmonar, 0,85. Esses modelos geraram aquele pânico generalizado. Bom, será que a gente ainda vai precisar de um ecocardiografista? E isso gerou algumas publicações. Isso aqui são comentários que eu resgatei de algumas publicações de pessoas muito ilustres, como o professor associado de radiologia do Hospital da Universidade da Pensilvânia, que dizia que o trabalho dos radiologistas ele está em extinção, é uma questão matemática e certa. A pergunta é se isso vai acontecer em 10 anos ou em 40 anos, mas ele acha que perto de 10 anos não vai haver mais trabalho para radiologista. Esse é outro comentário. A inteligência artificial vai se tornar um pré-requisito da especialidade. Radiologistas precisam se transformar em, parcialmente, programadores. Eles vão ter que entender inteligência artificial, senão eles não têm espaço para trabalhar. Eu acho que isso são pessimismos influenciados por uma geração de pessoas que assistia Matrix, que assistia Exterminador do Futuro e que está enxergando isso tudo com muito medo. Da mesma forma que houve um pânico generalizado quando a gente saiu, quando a gente passou a utilizar, na verdade, o estetoscópio, né? Vocês
lembram que se utilizava o PINAR para a ausculta cardíaca, é uma publicação do New England histórica do início do século passado, e o pânico era o mesmo, porque a utilização do estetoscópio iria distanciar o médico do seu paciente. Mas para mostrar para vocês que isso ainda não é verdade, isso aqui são 3 exemplos em que o sistema não funciona. Volume diastólico ventricular esquerdo, volume atrial esquerdo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, estreino longitudinal, onde você tem características que não são facilmente sistematizáveis ou que requer uma interpretação dos dados, uma interpretação humana dos dados, os sistemas ainda são falhos. Então, muito provavelmente, a obtenção do exame vai ser feita de forma simplificada, então a captura do exame vai ser feita de forma simplificada, mas a supervisão do exame vai ser feita por um indivíduo de muita habilidade. Então, provavelmente, vai se diminuir o número de ecocardiografistas, sem dúvida, mas não vai se retirar o ecocardiografista desse sistema. A última forma a mais recente forma de desenvolvimento da inteligência artificial é o que é chamado Deep Learning com reforço. Isso é o sistema utilizado para os robôs. Então, o robô ele não só seleciona o caminho, o que fazer, como fazer, mas ele aprende com os erros. O aprender com os erros foi a adição dessa tecnologia. Esse tipo de tecnologia ela está sendo utilizada para criar micro-robôs que podem viajar através do sangue para entregar medicamento para célula neoplásica, medicamento para células específicas. É utilizado para robô, para cirurgia robótica. A cirurgia robótica começou sendo simplesmente a utilização de um joystick para realizar movimentos muito delicados. A cirurgia robótica está caminhando para um sistema onde a inteligência artificial interage com o cirurgião de forma que um movimento acidental, algum movimento brusco, não decorra, não gere uma lesão, não gere uma iatrogenia, e ele alerte, ele funcione o tempo todo alertando o cirurgião. Aqui tem uma veia, aqui está uma artéria, e ele tem uma interação dinâmica. Então, todos esses processos são baseados numa obtenção de dados, processamento de dados, realização de uma ação e reprocessamento do resultado dessa ação, muito parecido com como a gente faz. Um exemplo bem já desenvolvido disso são os carros que dirigem sem um motorista. Isso é uma metodologia que naturalmente requer uma cidade com pistas, com algum grau de normatização, mas o que o carro está fazendo o tempo todo é identificar o que são pessoas, o que são outros carros, a direção que está sendo tomada, se está vindo na direção dele, se não, se existe uma mudança brusca de velocidade, e ele vai ganhando experiência com o tempo, de forma que talvez, pela primeira vez na história, um carro velho vai valer mais do que um carro novo. Ele vai ter um volume de conhecimento sobre você, como você dirige, os trajetos que você faz, e o seu carro novo não vai ter. Ou talvez a gente carregue a inteligência artificial de um carro velho para um carro novo. Mas isso é um processo em expansão, e hoje talvez a maior dificuldade disso é a velocidade de processamento com esse volume de dados. Aqui um outro exemplo de falha e que requer mais do que imagem, mas interpretação, confrontamento com experiência clínica, não que isso não vai ser atingido, mas hoje ainda é uma falha, são exemplos de trombo cardíaco intraventricular e que o computador não interpretou como trombo, porque tem exatamente a mesma densidade do tecido miocárdio. Então, mas para a gente não faz sentido nenhum que isso seja tecido miocárdio. Gera uma suspeição, gera sinapses que normalmente não aconteceria no sistema pré-concebido, no sistema normatizado. E aí, já chegando para o final, esse é um outro editorial bastante mais otimista com relação a isso e, sem dúvida, muito mais próximo do que eu próprio acredito. Existe um sistema computacional que serve para suporte e que precisa de um médico. Esse sistema computacional não tem valia nenhuma se não houver um médico para dirigir, para cuidar, para intervir, para utilizar esses dados, para cuidar.
Então, não há uma substituição. O que vai acontecer é uma mudança de paradigmas, e uma das coisas boas que pode acontecer com isso é o médico gastar muito menos tempo preenchendo papéis ou em frente ao computador preenchendo dados, porque vai ter um microfone captando o que você está conversando e transformando isso tudo numa linguagem de texto que você vai corrigir, e essa linguagem de texto vai ser a sua evolução, mas ela também pode servir para te alertar, olha, esse paciente pode ter tal diagnóstico. E você vai olhar e vai conceber, bom, é possível que isso sim, isso não, e você tenha uma maneira, um suporte baseado em padrões para as suas suspeitas. O que é que pode dar errado? Você lembra que eu falei para vocês dos métodos não supervisionados, e que inicialmente os programadores gostavam mais, porque esses métodos, eles, por ter mais liberdade, eles tinham uma margem de acertos maiores. O problema é que esses métodos, eles carregam consigo os erros da natureza humana. Isso aqui é um exemplo, a Amazon, que é uma das empresas que mais trabalha, a Amazon, a Google, Apple, são empresas que investem bilhões em inteligência artificial. Ela quis utilizar o seu próprio sistema de inteligência artificial para selecionar o que viria a ser o diretor executivo da Amazon. Isso parecia ser muito lógico, né? Você pega o desempenho de vários indivíduos, você preenche uma base de dados muito grande e você começa a encontrar métodos de seleção. Então, várias pessoas seriam selecionadas, seriam avaliadas, e ele diria, olha, aqui está o grupo que tem a maior propensão de virar um grande executivo. O que aconteceu é que a maioria dos executivos, no período em que foi analisado, eram homens. E o computador aprendeu que o melhor executivo seria homem. Isso porque a experiência pregressa, todo acumulado, era feito baseado em experiências masculinas. Então, o computador carrega para dentro de si preconceitos e erros que são feitos pela natureza humana. Ainda mais grave que esse é o que foi descoberto e terminou sendo publicado pela revista do MIT, pela The Guardian, e que são problemas mais sérios relacionados a sistemas de reconhecimento facial da polícia, e você, toda vez que entra no aeroporto norte-americano, existem computadores que estão fazendo leituras faciais, não para saber quem você é, não para simplesmente reconhecer quem você é, que é o que a gente imaginava. Olha, aqui está passando um professor fulano. Não, não é isso. Ele está buscando no seu rosto características que se associam a risco de alta criminalidade. E isso, com muita frequência, foi associado a indivíduos pretos, e isso criou um problema, pretos ou indivíduos de origem árabe, e isso criou um problema difícil de se solucionar. Como é que a gente faz o computador aprender se o que a gente está ensinando para ele é isso? Então, nós temos uma busca ainda, uma necessidade para ser atendida, que é como vigiar o que eles chamam de black box. Como vigiar esse processamento, como fazer com que a escolha das variáveis não siga erros que nós cometemos e não repita os erros que nós cometemos, ou não esteja atrelada a erros na captura dos dados. Para isso, a gente ainda tem um bom espaço de desenvolvimento de uma área de supervisão de inteligência artificial, ou seja, você vai ter uma inteligência artificial vigiando a inteligência artificial para que o resultado seja bom. E para que isso tudo aconteça, esse volume enorme de dados, você vai precisar cada vez mais de processamento e processamento. E isso a gente ainda está um pouquinho longe de acontecer. Mas a medicina do futuro, não sei o quão futuro isso vai ser, certamente vai agregar conhecimento dos livros, conhecimento da história média, de cognição, comunicação, velocidade da fala. Fala, inclusive, só para dar um exemplo curioso, um estudo norte-americano comparou gravações do 911 de pessoas que ligavam avisando que tinha alguém em parada cardíaca. E utilizou algoritmos para tentar fazer com que eles acertassem mais quando é verdade e quando não é verdade. O algoritmo acertou em mais de 90% das vezes quando era ou não. Então, essa é a medicina do futuro. E para concluir, eu vou deixar uma palavra do professor Harrison, autor do livro de Medicina Interna. A inteligência humana trabalhando com a inteligência artificial vai, na verdade, aproximar médicos do juramento de Hipócrates. Ou seja, o segredo do cuidado é cuidar do paciente.
e gastar muito menos tempo em cuidar de preenchimento, cuidar de formulários e deixar isso para os computadores. Desculpem se eu passei um pouco do tempo esperado, mas era isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Maravilhoso, Andrei, maravilhoso. Tenho certeza aí que todos os colegas se deleitaram aí com a tua apresentação. Achei realmente muito boa a tua abordagem, muito tranquila e muito clara. E vamos abrir aqui abrir o microfone aí para os colegas. Já temos alguns parabéns aqui. Rogério Xavier, parabéns, doutor Andrei, pela oportunidade de compartilhar. Obrigado. Alô? Alô, sim. Oi, tudo bem? Não, achei muito boa a palestra, acho que é muito importante que a gente reconheça cada vez mais essas tecnologias para nos ajudar no dia a dia. Mas o que realmente me preocupa é que, na velocidade de toda a tecnologia, geralmente ela é maior do que a nossa própria compreensão em relação aos aspectos, principalmente bioéticos e judiciais também, né? Eu queria perguntar, então, para o nosso palestrante, como tu vê, assim, essa questão bioética e até de judicial, o legal em relação ao estabelecimento das devidas, claro, das devidas proporções da responsabilidade civil, médica, em relação à inteligência artificial, porque a gente sabe que é muito difícil, né? É uma situação nova e, à medida que isso aí for se aprofundando e criando uma interface cada vez mais próxima com o médico, existe uma preocupação muito grande em relação a esse aspecto legal e ético, né? Eu queria ouvir de o que tu achas assim, dessas situações. Muito obrigado pelo seu comentário. Seu comentário foi absolutamente pertinente. Se tem uma área que hoje está efervescente na inteligência artificial, por incrível que pareça, não é a área das programações dos algoritmos, é a área da discussão da bioética. Existem várias opiniões e a gente certamente está engatinhando com relação a isso. Mas um resumo do que eu imagino, da minha leitura sobre esse embate, 2 exemplos eu acabei de mostrar para vocês, de exemplos de falha ética grave, mas imagine isso em território médico, né? É que se chega à conclusão que a decisão não pode ser feita pelo sistema. A decisão necessariamente vai ser feita pelo médico. Mas um exemplo que eu vou usar aqui para mostrar para você o que eu quero dizer, quando você recebe um paciente, você examina, faz uma anamnese, avalia o paciente, você pede um exame, e o exame vem com alguma avaliação errônea. Alguém fez uma avaliação e achou alguma coisa que você acha que não faz sentido. O exame físico, a anamnese não faz sentido. A responsabilidade pela decisão é tua ou daquele exame? Ela continua sendo tua. Exatamente. Então, o que acontece é que a gente vai ter que ser treinado para poder lidar, reconhecer o valor preditivo de cada uma dessas abordagens. A gente vai ter um período inicial de euforia com tudo, né? A gente e vai adquirindo a experiência com isso e vai reprocessando. E também, assim, não está tão certo qual vai ser o grau de eficiência disso sem o componente humano. Um outro exemplo, eu estava em 2002 na França, no meu pós-doutorado, quando saiu publicado na Nature o genoma, né, o genoma humano. Eu lembro que foi uma coisa de quase uma comemoração, né, uma vitória de Copa do Mundo. Assim, as pessoas ficaram felizes. A edição, ele tinha um encarte que abria uma página com todo o genoma humano, e a cabeça de todo mundo dizia, bom, agora não vai ter mais doença não tratável. Agora a gente dominou tudo, a gente sabe tudo. E, na verdade, nós estamos falando de 20 anos depois do genoma e muito pouca coisa mudou com aquelas informações. O que a gente viu foi que era um primeiro passo, a gente estava 1 centímetro de profundidade de um mar que tem uma profundidade oceânica, né?
Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma longa história de aprendizado com a utilização dessa ferramenta, mas ela não vai sair de perto da gente, né? Ela vai estar presente e eu acredito que os colegas que virão no futuro, eles necessariamente não precisam aprender a programar a inteligência artificial, mas aprender a linguagem, o que está se falando, que tipo de tecnologia, que tipo de escolha, qual é o valor preditivo disso, se essa técnica se adequa ao que ele está fazendo na sua própria área. Eu acredito que não vai ter como fugir, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. E aquilo também que eu mencionei, né? Os modelos de supervisão, ainda ninguém sabe o que fazer, porque o problema mais sério do modelo de supervisão é um problema filosófico, não é matemático, né? O que é o certo? O que é o correto? O que é bom senso? O que é senso comum? Como é que eu vou ensinar para uma máquina o correto, o belo, né, o íntegro? Como é que eu defino isso para eles? Né? É muito mais fácil que a programação reflita os nossos comportamentos. E isso vai terminar transmitindo para os processos decisórios parte das nossas falhas. Então, esse é o tema, talvez, assim, mais complexo e mais profundo de toda a inteligência artificial. Se vocês tiverem em algum lugar, tiverem a oportunidade de participar desse tipo de debate, participem, porque vocês não vão ver nenhuma matemática, vocês vão ver uma discussão de filosofia pura, de bioética, de um nível fora do comum. É empolgante ver essa discussão, mas, ao mesmo tempo, é assustador. Obrigado, Andrei. Eu que agradeço. Temos mais alguma pergunta para o nosso palestrante? Presidente? Não, talvez poderia fazer um comentário, não propriamente pergunta. O primeiro comentário é quase que endossar tudo que disseste da qualidade dessa apresentação, em que houve uma didática exuberante, em que apresenta para nós, vamos nos chamar de leigos, de maneira altamente ilustrativa e enriquecedora. A segunda questão, eu acho que nós já desfrutamos dessa inteligência artificial para a construção de artefatos que nos conduzem hoje. Eu, como já falei anteriormente, na minha área, a primeira prótese acústica Graham Bell fez para a noiva e cabia numa sacola. Hoje tem algumas gramas e funciona de maneira extraordinariamente eficiente, se adaptando a várias coisas. O implante coclear, que hoje pega uma criança surdo-muda e a devolve para a sociedade como saudável. Então, agora, de toda a tônica que nós ouvimos, é o uso para a tomada de decisões em que delegaríamos, e que realmente os subsídios que já nos dão podem alavancar as decisões na esfera médica. Eu acho que, vamos assim, me atrevo a pensar que nós vamos tomar as decisões finais em bases às informações vindas do Big Data ou de outros locais. Eu finalizo comentando que nós temos nessas palestras a rotina, se o palestrante permitir, dele colocar no nosso YouTube e dar bases para futuras consultas, inclusive algumas dúvidas que possam ser reconsultados o assunto. E colegas que realmente, às vezes, por força maior, não estão presentes, podem fazê-lo. Então, perguntamos se tens algum constrangimento que deixa... De forma alguma, professor. Isso, como eu disse inicialmente, é para isso que a gente trabalha, né? Perfeito. Então, finalizo. O que eu tenho a dizer é agradecendo muito
em nome da academia, essa doação do que nos doou hoje à noite. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, Giuliane. Um privilégio estar aqui com vocês. Eu não poderia ganhar uma noite melhor do que isso, ter um momento mais especial que isso. Foi um privilégio, um presente. Eu espero realmente que esse debate dê semente para as várias debates, várias discussões, e sempre que eu puder contribuir, eu vou estar à disposição dos senhores. Muito obrigado, Andrei. Realmente foi uma noite excelente essa que nós tivemos agora, esse encontro de ciência e tecnologia. Foi uma retomada aí abrindo aí com chave de ouro esse semestre. Realmente muito obrigado. E eu aproveito aqui antes de encerrar para convidar todos aí para o próximo, que será na primeira terça de setembro, dia 6 de setembro, nós vamos falar sobre edição genômica para o tratamento câncer. Nós temos um convidado confirmado e depois eu anuncio aí os detalhes. Então, boa noite a todos aí, presidente. Obrigado. Boa noite. E até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Andrei, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.